Instalação. Cheguei para DBA, estava a trabalhar com o DBA SQL Server lá, me deram um SQL para instalar. Como é que funciona normalmente na maioria das empresas? Alguém da infra vai lá no Microsoft, baixa uma ISO, disponibiliza lá no servidor e a gente vai lá, dá aquele dois cliquezinhos e segue via tela para a instalação do SQL Server. No post, nesse processo de achar a ISO, de instalar, como é que seria esse primeiro passozinho aqui? Sem ainda entrar no planejamento, vamos dizer assim. Então, o caminho mais consolidado é instalar o pacote, né? Dentro do. A grande maioria das instalações do Postgres vai ser em Linux, tá? Então, Isso. basicamente, Linux é a instalação de um pacote. Então, assim, caminho mais tranquilo, digita no Google Postgres install e a instalação que você vai, por exemplo, a CentOS. Ali entre o primeiro e o terceiro link vai estar o link da documentação oficial. Basicamente, a instalação ela é configurar o repositório e dar em um install Postgres. Nisso, você colocou os binários na tua máquina. A partir disso é a configuração. Na documentação, você já tem ali alguns passos. Basicamente é dar um initdb, que é um init database cluster, certo? E um start no serviço. Então aí você já está conectando no produto, tá? No Windows, a EDB, que é uma das empresas que fazem parte do desenvolvimento do ecossistema do Postgres, ela tem um instalador para Windows, né? E aí, assim, mas pouquíssimos ambientes usam o Windows, tá, galera? Assim, a grande maioria, assim, em geral, o Windows ele foi criado mais para você dar acesso para ambientes de desenvolvimento. Então, você pode colocar em produção e tudo, mas a grande maioria, até dos recursos, o ecossistema, a comunidade, ela funciona muito baseada no Linux, né? Então, basicamente, a instalação é isso. Em um install Postgres. O instalador é pequenininho, demora alguns segundos a instalação, é uns cento e poucos mega, é bem tranquilo, tá? E logo depois é só você executar a inicialização da instância. E aí só um detalhe, pode causar confusão no Postgres, ele é bem acadêmico com os nomes, tá? Então, por exemplo, linha ele vai chamar de tupla, tabela ele vai chamar de relação, e o que a gente no SQL Server reconhece por instância, ele chama de cluster. Por quê? Cluster é um agrupamento. Então, o que é o cluster? É o agrupamento de um ou mais objetos de bancos de dados. Então, quando a gente fala inicia o cluster, não é nesse momento relacionado à alta disponibilidade. É a mesma coisa que falar inicia a instância. Muitas vezes, quando eu estou fazendo a apresentação, conversando com o pessoal, eu até falo, cara, inicia a instância. Para evitar a confusão, tá? Se eu chego para Então, trabalhar com você, você fala, inicia o cluster, já fala, caraca, eu cheguei hoje, o cara tá mandando mexer em cluster, tá louco? os nomes são muito acadêmicos. Então, cluster é agrupamento. Nesse Tá, caso, é um agrupamento de objetos de banco de dados. vamos voltar nisso daí lá na frente, com mais calma. Então, voltando na instalação. Então, é bem parecido com o Oracle, igual o Portilho falou. Sei lá, 99% Linux, alguns aventureiros colocam no Windows, bem pouco, certo? Certo. Legal. Então, assim, deixa eu até. Vou subindo aqui umas máquinas, daqui a pouquinho eu já. Tá 5 bom. minutinhos ela já tá. E E a aí, diferença com o SQL vai lá. Server é que no SQL Server a gente não precisa instalar ou iniciar a instância à parte, né? No Postgres, não. A gente vai, baixa os binários, que nem o Raul falou, e a parte inicia a instância, ou o cluster, no caso, que a gente já está falando de Postgres. Pois é. Show. Então, assim, em geral, a gente vai ver as coisas no Postgres bem separadas, tá? Bem. Em geral, o que eu costumo falar é que o Postgres ele é uma maravilha porque ele é muito simples de mexer. As coisas de fazer nele são muito simples. E ele tem um problema. Ele é muito simples. Essa simplicidade te dá várias opções diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Mas, em geral, a instalação, cara, ela é bem tranquila. Só existe um probleminha. O list and address, tá? Que é a parte da permissão. Em geral, você vai ter, quando você instala, você tem permissão para localhost. Então, você tem que no pghba.conf trocar o
a regra de autenticação, ele tem um arquivinho que é como se fosse um firewall para o banco de dados, que é o HBA, que é o Host Based Authentication. Então, ele é liberado para o localhost. Você conectou o localhost, você não vai ter problema. Para conectar de fora, aí você tem problema. E o List and Address também. Então, o pessoal passa muito problema com isso. Então, é basicamente trocar isso, tá? Deixa eu ver se... Tá, calma, aqui, demorar uns 5 minutinhos. Vamos por partes, Vamos chegar nessa parte aí de instalar, configurar, etc. Já sei mais ou menos, já sei como é que é, não preciso baixar nada, vou lá no Linux, digito alguns comandinhos que vai ter numa documentação e a gente começa a instalar o Postgre.